Olá, boa noite a todos. Hoje estamos iniciando. Boa noite, Emerson, tudo bem? Hoje, pontual, só aguardando o Dr. Tiago entrar, que é o meu parceiro de live, Dr. Tiago Godin. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o benefício da prestação continuada, que é um benefício que ele serve tanto para deficiente, sendo ele físico ou mental, quanto para idoso. Vamos aguardar um pouquinho, aguardar as pessoas entrarem, aguardar o Dr. Tiago Godin, que é o meu parceiro de live. E assim que ele chegar, a gente já começa a conversar um pouquinho, né? Vamos aguardar ele chegar, então. Para conseguir... Opa, desculpa, eu me dei uma atrapalhada aqui. Aguardar o Dr. Tiago chegar. Enquanto isso, a gente vai aguardando as pessoas. Nós divulgamos bastante essa live durante a semana, né? Até porque o benefício da prestação continuada nos últimos... Acho que no último mês andou saindo muita notícia, muita alteração. Fui de 1/4 de salário mínimo para meio, voltou e foi aquela loucura toda, né? Então hoje nós vamos falar como está agora, até agora, né? Como vai ficar, aí a gente tem que acompanhar o cenário, inclusive o cenário político, né? Que ele acaba influindo no nosso direito, né? Nas nossas leis. Doutor Tiago, eu vou dar mais 2 minutinhos. Se o senhor não conseguir entrar, eu vou iniciar a live, tá bom? Até em respeito às pessoas que estão aqui conosco, tá? Todo mundo tá me ouvindo? Tá me vendo normal? Por favor, me fala, porque é a segunda live que eu faço no Instagram, eu tocando, né? Então, se vocês não estiverem me ouvindo direitinho, por favor, me avisa. Tá ótimo, né? Boa noite, Camila. Obrigada por ter vindo. Então, gente, vamos lá. Dr. Tiago aparecendo, ele manda a solicitação que eu já incluo na live. O nosso tema de hoje é o benefício da prestação continuada, né? É o que o pessoal chama de LOAS, tá? O benefício da prestação continuada, ele é devido às pessoas que são deficientes, elas podem ser físico, né? Ou intelectual, e também as pessoas que são idosas, né? Pela lei é a partir dos 65 anos, mas tem uma discussão boa tendo em vista o Estatuto do Idoso, né? Então cabe uma discussão, tá? Se dá pra brigar antes dos 65, né? Cada caso para caso. Mas pela lei em si do BPC é a partir dos 65 anos, tá? E o que acontece? Também precisa ter uma renda de 1/4 de salário mínimo por pessoa da família, né? Eles entendem como família as pessoas que moram embaixo do mesmo teto, tá? Então seria 1/4 de salário mínimo vigente por cada pessoa, tá? É claro que no caso idoso você vai melhorando isso, né? Se a pessoa gasta muito com remédio, gasta muito com N coisas, judicialmente você consegue mexer isso elástico, né? Doutor Tiago, chegou. Doutor Tiago, envia sua solicitação para o senhor entrar na live, por favor. E então, como eu vinha falando, judicialmente dá, né, para mexer isso,
um quarto ele acaba ficando um pouquinho elástico, tá? Não muito, mas acaba sim, tá? Então, ele não, judicialmente ele acaba sendo maleável, não tão rigoroso quanto no INSS, tá? O que que acontece? Quando você está pleiteando um benefício da prestação continuada, é interessante que você tenha o seu cadastro no cadastro do... Opa, doutor Tiago, eu já vou mandar. Mandei o convite. Mandei o convite. Bom, Emerson, se estrangeiro tem direito ao BPC, tem sim, tá? Estrangeiro residente no país, ele tem sim direito ao BPC, tá? Opa, boa noite! Desculpa o Tudo atraso. bem? Imagina, acontece. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é o BPC, né, doutor? Isso. Ótimo. Pode dar O continuidade. Emerson, o Emerson, ele fez uma pergunta se pessoas estrangeiras têm direito ao BPC, né? E aí eu estou dizendo a ele que pessoas estrangeiras residentes no país têm sim direito ao BPC, né? Desde que ele contemple esse requisito legal, né? De baixa renda, sendo deficiente ou idoso, né? Ele E tem sim esse direito. Boa noite, doutora Gisele. Que bom que a senhora veio. E o que é interessante, você que vai começar a ter interesse de um BPC, de um LOAS, faça o seu cadastro no CAD único da sua cidade, né? No CRAS da sua cidade, faça o cadastro do CAD único, né? No CRAS da sua cidade, você vai conseguir, leve os seus documentos pessoais, documentos de todo mundo que mora com você, leve gastos da sua casa, remédio, luz, aluguel, que seja, leva tudo, né? E lá eles vão relacionar, né? Feito isso, aí você consegue fazer o pedido do BPC junto ao INSS, você vai juntar o comprovante de cadastro do CAD único, né? Leve também, claro, no INSS os comprovantes de gasto, por mais que você tenha levado no CRAS, você tem que juntar isso para o INSS, né? Interessante que agora, com a Covid, eles tinham deixado de exigir o CAD único no requerimento, mas porque tem cidade que o CRAS está fechado, né? E aí depois eles vão pedir isso em exigência para as pessoas regularizarem, tá? Então, se por acaso você não tiver feito o seu pedido, né, o seu cadastro no CAD único do CRAS, e se na sua cidade estiver fechado, calma, faça o pedido e depois você regulamenta isso. Mas não deixa muito para depois, gente, porque você sabe, né? Acaba enrolando e aí o INSS acaba dando como se você não tivesse cumprido a exigência. Por isso que muitas vezes eu acabo sendo chata, né? Para pedir as coisas no INSS tem que ter tudo em mãos, dentro do possível, né? Então aí senão você vai junto, não é é? é um trabalho em vão, né, doutora? Sim, é melhor você pecar pelo excesso, né? Junta mais coisas, Com pelo menos certeza. você fica tranquilo, né? Uhum. E aí, no INSS você vai levar seus documentos pessoais, vai levar os documentos, todos os gastos que você tem, laudo médico, né, se você for deficiente, laudo médico tem que mencionar a sua deficiência, CID, carimbado, assinado, datado, né? A deficiência, o seu médico tem no relatório dele mencionar qual é a deficiência, o que é que ele te atrapalha, né? Por mercado de trabalho, tá? Porque, veja, não é só porque você tem a deficiência, mas você tem que ter a deficiência te incapacitar para o mercado de trabalho, né? E junta todos os gastos da sua casa para comprovar que você tem baixa renda,
tá? E aí, junta todos os documentos de todo mundo que residir com você, tá? E leva isso para o INSS, tá? Nossa, Ana, mas eu vou ter que levar gasto com mercado, gasto com remédio, luz, gasto com aluguel. Sim, vai ter que levar. Ana, eu moro de favor. Não tem importância, você leva, né? E se você puder pedir uma declaração para quem te cedeu o imóvel para você morar, bacana também, isso é muito importante, tá? Feito isso, aí você vai ser chamado, o INSS vai fazer uma análise na sua parte financeira, tá? As pessoas que são reprovadas no financeiro, eles não vão nem para a perícia médica. Né? Por isso que as pessoas falam, nossa, mas o médico nem fez perícia em mim. Não, não fez mesmo, porque se o INSS negou, né? Por acaso, esse 1/4 do salário mínimo, sua renda foi maior, você não vai nem para a perícia médica, tá? No INSS é bem mais rigoroso. Então, feito isso, o INSS olhou, fez a métrica, ficou acima de 1/4 do salário mínimo, ele nega, e aí só judicialmente. Uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei que mágica é essa, mas quando a gente pega a cópia do processo administrativo do INSS, o INSS diz que a pessoa tem uma renda familiar de R$ 3.500, R$ 4.000. E aí, quando você pega os documentos que o cliente te traz, o cliente às vezes não tem R$ 1.000 juntando a família toda. Eu não sei que mágica é essa que o INSS tem feito, viu, doutor Thiago? Que de R$ 1.000, a pessoa vai para 3.500, R$ 4.000. Aparece, né? Aparece, eu não sei que mágica é essa, eu não sei que mágica é essa. Eu acho que o INSS tinha que ensinar essa mágica para o cliente, para o dinheiro render, né? Porque como R$ 1.000 vira 3.500, 4.000, gostaria de saber. Verdade. Né? Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Se tiver passado, por favor, nos conte. Tá? E eu tenho visto isso acontecer muito, muito. Aí eu olho, falo, não, não é possível. Aí eu vou conversar com a pessoa, aí a pessoa fala, não, eu não tenho essa renda. E aí você vai ver, o lerite da pessoa é a única que trabalha na casa, né? E outras, às vezes está aposentado por invalidez, é um salário. Aí tem outra pessoa na casa que também recebe louça, que é um salário. Não tem como ter aquela renda de 3,5, né? Então, Camila, eu acho que a Camila passou por isso, olha, que ela tá falando aqui embaixo. Pois é, só não brotou na conta, né, Camila? O INSS podia nos avisar, nos ensinar essa mágica, porque eu acho que tá todo mundo precisando. É verdade. E interessante, se você estiver na sua casa, alguém da sua casa for aposentado por um salário mínimo, ou receber LOAS, né, um BPC que é de um salário mínimo, saiba que estas rendas não contam não podem ser colocadas como cálculo para o BPC, tá? Só pode ser colocado como cálculo do BPC o que for maior de um salário mínimo, tá? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta aí, né? Deixa eu só pegar aqui o negócio rapidinho. Tá. O Emerson tá perguntando se uma residência, se moram 2 pessoas, uma deficiente e recebe o BPC, e a outra completou 65 e não tem renda, essa outra sem renda teria direito? Teria sim. Teria sim, Emerson. Uma é deficiente, recebe o BPC, a outra é idosa. Acabou de completar 65, não tem renda? Pode sim e deve, tá? Baixa renda, não tem renda, pode sim pleitear um BPC, tá? Fazendo sempre o que eu informei aqui, né? Faz o cadastro no CRAS, do CAD único, né? Leva os documentos pessoais, leva o documento dela, né?
leva os documentos da pessoa deficiente, informe que a pessoa recebe um LOAS, né? E leve todos os gastos da casa. Normalmente, essa pessoa que tem 65 anos utiliza remédio com frequência, né? Leva relatório médico, as receitas, comprovante de gasto com remédio, né? Comprovante de gasto com remédio da pessoa deficiente que mora junto. Tudo isso compõe a renda. Daí compõe gastos, né? E é lógico que o BPC da pessoa que é deficiente, que mora junto, não pode ser utilizado para renda, né? Para cálculo, tá? Então, nesse caso, Emerson, a renda seria zero, tá? Seria zero. Então, é um candidato fortíssimo a um BPC, tá? Tem direito, sim. Feito isso, entrou no INSS, foi negado mesmo por renda. Nossa, levaram conta uma aposentadoria por invalidez de um salário, levaram em conta um LOAS, né? Um salário, né? E somaram no salário de uma outra pessoa que é de 1.600, né? Por aí tiraram a mágica de 3.500. Gente, entra judicialmente. Pega a cópia do processo administrativo, né? Você vai ter que apresentar novamente todos os documentos para o juiz, né? Nossa, Ana, tudo isso de novo, gente. Vamos pecar pelo excesso, não tem problema. Junta tudo isso de novo, mais a cópia do processo judicial, para mostrar mesmo para o juiz como foi analisado pelo INSS, né? Mal e porcamente. E o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai determinar uma perícia médica, caso de deficiente, e uma perícia social na casa da pessoa, né? E aí o social, judicialmente, você fica sabendo antes, data, horário, tudo bonitinho, né? E aí você junta todos os gastos da sua casa, porque você vai apresentar para essa assistente social que vai comparecer na sua casa, né? É importante, não tentem ludibriar assistente social. Não façam isso. A assistente social não nasceu ontem, ela é acostumada a fazer isso. E ela chega um pouco antes, ela aparece nos seus vizinhos, ela pergunta sobre a sua vida, tá? Só um exemplo, um senhor foi passar em Loas, tá? A assistente social foi até a casa dele. Ele disse lá judicialmente que ele morava de favor em cima, né? Porque ele construiu a casa, ele foi pedreiro da casa, da construção, e aí eles acabaram deixando que ele morasse num quartinho em cima da casa. Moral da história, quando a assistente social estava saindo, ele estava se despedindo, chega um carro, embica na garagem, era uma moça dentro de um carro muito bom, e ela fez assim: oi, pai, tudo bem? Detalhe, ele morava em cima da casa da filha. A casa com um carro muito, muito bom. Acontece. Só para dizer, gente, a obrigação de ajudar o pai, a mãe, a avô, né? É primeiro da família, depois do Estado, tá? Então, se ele morava no mesmo local que a filha, e a filha numa condição muito boa financeira, tanto é que estava chegando num carrão bacana, primeiro tem a obrigação a filha que ajudar o pai, depois o Estado. Eu já nem preciso dizer que esse senhor ficou a ver navios, né? E ficou sem nada, né? Então não façam isso. Não contem a história da carochinha. Porque na hora que for descoberta, o negócio vai virar
em cima da pessoa, tá? Então, façam realmente, vocês que estiverem precisando, realmente, tá? O benefício do BPC é um benefício assistencial, né? É um benefício assistencial. Ele é dado para quem realmente precisa, tá? Então, pensem bem se vocês estiverem com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, tá? Tem muito cliente que não entende, né, doutora? Oi, o cliente não entende. O cliente não entende. Então, eu tenho uma pergunta aqui sobre a pensão alimentícia, pouco mais de R$ 500. Então, pouco mais de R$ 500 é abaixo do salário mínimo, né? Ela conseguindo comprovar que, claro, ela vai precisar, ela precisa para se manter, né? Para sua subsistência, cabe um LOAS, sim, tá? Cabe um LOAS, sim. Porque também não adianta ela entrar com uma revisão de pensão se a pessoa não vai ter condição de pagar, entendeu? Então, claro que esses R$ 500 não vai ser bastante para a subsistência dessa senhora. Então, ela vai ter que demonstrar por documentos os gastos de remédio, comida, luz, aluguel, né? Mostrar que ela mora, não sei se ela mora sozinha, se ela morar sozinha, que mora sozinha, né? Se ela morar com filho, que filho não tem condição de ajudar, né? Tudo isso tem que ser documentado, tá? Se o INSS indeferiu, aí essa discussão tem que ser feita judicialmente, né? Se a pessoa realmente comprovou tudo como deveria comprovar administrativamente, então dá para ingressar judicialmente. O importante é sempre contar com um advogado especialista da sua confiança, para você ter certeza de que o pedido administrativo vai ser feito da maneira como se deve, né? Porque também, se você deixa de apresentar os gastos, relatório médico, receitas médicas, gastos de farmácia, mercado, aluguel, luz, é chato, mas é um serviço de formiguinha de pelo menos 3 meses, sabe? Se você deixa de mostrar isso, o seu pedido administrativo fica muito ruim. E aí fica fácil, judicialmente, o INSS falar, mas ela não apresentou isso. Excelência, ela não apresentou isso. Eu neguei porque o pedido dela, ela só apresentou XYZ, não apresentou o que ela apresentou aqui. Você entendeu? Então é importante fazer um pedido, um requerimento administrativo muito bem feito. Por isso que eu sempre falo, gente, procure um advogado especialista da sua confiança, né? Porque as pessoas querem fazer sozinhas, é um direito delas, mas a gente não pode garantir também como é que vai sair o resultado. Muitas vezes um requerimento muito bem feito, ainda assim é indeferido, tá? Imagina feito de qualquer jeito, tá? Então é importante juntar tudo bonitinho. Vamos ver se tem mais alguma. Não, não renuncia a pensão, não. R$ 500, ela não pode nem ser utilizada como cálculo, tá? Nem ser utilizada como cálculo. Chu! A Chu entrou. Boa noite, Chu. Sobre LOAS, crianças autistas, precisam da assinatura de 2 profissionais, área psiquiátrica e neurologista. É importante, da psiquiátrica já está de bom tamanho, viu, Chu? Não precisa da neuro. Um médico psiquiatra, um médico psiquiatra, pediatra psiquiatra já está de bom tamanho, tá? Precisa de um laudo, um relatório médico, mencionando como a deficiência, que a criança tem dificuldade no aprendizado, né? Que a criança tem que detalhar minuciosamente, né? Quando é o autista, né? O autismo é reconhecido como deficiência, tá? Esses dias tivemos um juiz que mencionou na sentença dele que a criança podia frequentar o colégio regular,
porque autismo era deficiência física e não intelectual. Base. Viu, doutor Tiago? Tô ouvindo. Tivemos isso ainda, essa semana. E sai absurdo, né? Só rindo. E então, no relatório médico, quando você for entrar com pedido para BPC para crianças autistas, você tem que ter relatório médico detalhado e detalhando o tratamento, tá? Minuciosamente, mencionando que a criança tem dificuldade no aprendizado, dificuldade na interação, né? E que isso pode dificultar o ingresso no mercado de trabalho futuramente. Tem que colocar que a criança é autista, o CID, tudo bonitinho. Colocar os remédios que a criança utiliza, tá? A assinatura do médico, carimbo do médico, datado, tudo bonitinho. É interessante que a criança faça um tratamento psicológico, se assim, né, for indicado. Ter um laudo da psicóloga mencionando essas dificuldades também da criança, tá? Mas psiquiatra é um tal de bom tamanho, não precisa do neuro. Se você tiver do neuro, bacana, mas não precisa isso, tá? E aí é mais um lado financeiro da família que acaba pesando do que qualquer outra coisa. Se você tiver esse relatório do psiquiatra, pediatra, detalhando do jeito que eu falei, e laudo da escola, tá? Se a criança já estiver em idade escolar, né? Da pedagoga mencionando, né? Muitas mães, Chu, têm utilizado psicopedagoga, tá? Para fazer um laudo bonitinho sobre a criança, né? Em 2, 3 sessões, a psicopedagoga tem feito um laudo muito bacana sobre a condição da criança, a deficiência daquela criança, tá? Acaba ficando bem direcionado. Isso é muito importante. Cristiane. Opa, tem mais um aqui, né? Eu acho que é da Chu mesmo. A Cristiane. Um A Cristiane, minutinho só. gente, eu tenho fibromialgia, tenho direito ao INSS? Já chego na Cristiane. Tem ainda que a pergunta da Wing Chu, que se for negado, já sabe o que juntar para ação. Exatamente, Chu. Tratamento médico, tratamento psicológico, os comprovantes da renda da família, tá? Isso é importantíssimo, tá? Agora, Cristiane. Boa noite, Priscila. Obrigada por ter vindo. A Cristiane perguntando da fibromialgia. Cristiane, se você não tiver recolhimentos para o INSS que te garanta o direito de um auxílio-doença ou, quem sabe, até uma aposentadoria por invalidez, que agora está com o nome de aposentadoria por incapacidade permanente, aí sim você pode pleitear um BPC, tá? Mas saiba que tem todos esses requisitos da renda, né? Desse 1/4 de salário mínimo, tá? O BPC, ele não é previdenciário, gente. Ele é assistencial. Então, se você tiver recolhimentos para o INSS que te garanta um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, aí não é LOAS, tá? É somente, mesmo se você não tiver vínculo com o INSS, tiver uma situação de penúria, uma situação bem complicada, né? Aí sim, tá? Porque, e depende também no quadro da fibromialgia, viu, Cristiane? Porque você precisa estar num quadro muito severo para mostrar que virou deficiência, tá? Tem uma diferença de incapacidade para o trabalho e a deficiência, tá? Então, o seu quadro tem que estar muito grave mesmo. É um quadro de você não conseguir fazer nada, né? A gente sabe que existe, né? Na seara da fibromialgia, em sede de fibromialgia. Trabalha 6 anos e 6 meses na empresa, a empresa demitiu. Faz quanto tempo que ela te demitiu, Cristiane?
Porque se você trabalha e tem registro, então é auxílio-doença, tá? Não seria o BPC, não. Até porque o BPC é um salário mínimo, não tem 13º salário, tá? Então é só mesmo para quem está precisando mesmo, tá? Então se foi ontem, Cristiane, então laudo, relatório médico, do médico que você faz tratamento, exames, porque quem tem fibromialgia, a fibromialgia ela é a piora da doença, tá? Você tem, com certeza, ou ortopédico, ou reumatológico, ou até um quadro psiquiátrico, né? Que você faça tratamento, tá? E aí sim você vai utilizar esses exames, relatório médico, mencionando que você está incapacitada para o trabalho. Aí você vai entrar com um pedido no INSS administrativo, tá? E aí você agora na Covid-19, nesse período todo, você vai aguardar a perícia, né? Eles vão te pagar um salário mínimo, né? Por 3 meses até a perícia. E aí, passou por perícia, se o INSS conceder, ótimo. Se ele negar, aí é judicialmente, pleiteando o benefício, tá? Mas não é nosso foco hoje, Cristiane. Depois, se você quiser chamar a gente em inbox para a gente conversar mais, hoje a gente está aqui conversando somente sobre o BPC, tá bom? Mas fica à vontade, nos chama em inbox que a gente conversa melhor com você, tá? Mas se por acaso tiver aqui alguém que tem o mesmo caso da fibromialgia, mas tiver num grau de incapacidade, de dependência, né, deficiência física, as pessoas acamadas, né? Aí sim é caso do LOAS, tá? É caso do BPC, tá? Uma coisa, imagina, Cristiane, a gente fica à disposição. Agradeço muito por você estar interagindo, porque a gente precisa mesmo da interação de vocês. É a partir de vocês que a gente se mantém aqui a nossa live, tá? A nossa live tem a função de tirar dúvidas mesmo, então vamos lá. Agradeço. E o que acontece? Uma novidade do LOAS, do BPC. Durante todo esse ano, a gente viu alterações. Qual era a renda por pessoa, né, dentro da casa? Sempre foi 1/4, né? Judicialmente acaba ficando elástico, né? O juiz acaba dando decisões favoráveis para quem tem renda maior por pessoa, né? Aí veio uma decisão, uma medida que aumentou para meio salário mínimo. Presidente barrou. Ótimo. Aí o Congresso, de novo, segurou para meio salário mínimo. Né? O presidente, de novo, barrou. E tinham jogado para o ano que vem meio salário mínimo e isso foi vetado. Tá? Então, atualmente, continua o 1/4 de salário mínimo. O que era para o ano que vem foi vetado, né? E nós estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Então, por agora, é 1/4 de salário mínimo, né? Mas saiba você que, judicialmente, essa regra a gente é elástica, tá? Tudo, caso a cada caso, né? Não é a ferro e fogo. É claro que se você tem uma renda, juntando a renda de todo mundo, dá 5, 6 mil reais na sua casa, saiba que você não vai ter direito, tá? É importante isso. Uma renda de 3.500 reais, se essa realmente for a renda da família, não vai ter direito, tá? Mas, importante, para um BPC, você vai ter que juntar todos os gastos para mostrar que aquela renda ela vai ser diluída, entendeu? Tudo dá para se brigar nessa vida, né? Risco de dar errado tem, mas dá para brigar bem, né, sobre isso. É injusto mesmo, Fernanda, é super injusto. Então, em casos de epilepsia, fibromialgia, né,
a pessoa ela tem que comprovar que ela está além da incapacidade, né? No auxílio-doença é incapacidade. Aqui, no BPC, ela tem que comprovar que ela está além da incapacidade, né? Pessoas que muitas vezes não conseguem sair de casa, pessoas que muitas vezes estão acamadas, não têm contribuição para o INSS, né? Para te garantir um outro benefício, e que são baixa renda, aí sim elas têm direito ao BPC. Crianças autistas também têm direito, sim, desde que comprove que são baixa renda, tá? Então, tem aqui uma pergunta, né? A Alexandra. Alexandra, então, se não tiver contribuição para o INSS, e se tiver como comprovar que a fibromialgia está em grau de deficiência, aí sim, como a gente respondeu aqui anteriormente, tá? Aí sim, mas você precisa de um relatório médico, né? Tudo bonitinho. Infelizmente, sem relatório médico, saiba você que para fibromialgia é ortopedista, reumato e ou psiquiatra, tá? Então, creio que em grupos de fibromialgia você consiga indicação de um médico bacana, tá? Alguém que já tenha sido diagnosticado, tá? Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. E, então, o que acontece? Eu vejo uma briga muito grande das mães de autistas, viu, doutor Thiago? De mães de autistas que precisam desse benefício da prestação continuada, muitas vezes até para prover o sustento da criança, porque as mães não conseguem trabalhar, né? Elas não conseguem trabalhar, muitas vezes essas mães elas são abandonadas pela família, então elas não têm uma avó, um tio, quem quer que seja para ficar com essa criança para ela poder trabalhar. Então ela acaba sendo sozinha. Quando a criança tem pai, o pai é o primeiro a desaparecer. E aí aquela história, toma que o filho é teu, né? E aí quando paga uma pensão condizente com o salário dele, que muitas vezes não é alta, e aí a criança ela precisa de uma alimentação especial, de remédios caríssimos que custam 800, 900 reais a caixa, né? E sem trabalhar, não tem como. Muitas vezes até trabalhando fica difícil, né? Então saiba, sim, essa criança tem direito ao BPC Loas, tá? Tem sim. Relatório médico, psiquiatra infantil, tá? Não precisa ser um neuro. Mas claro que se a criança já faz um tratamento com um neuro, ótimo, né? Mas precisa do psiquiatra, já tá de bom tamanho, né? Junta toda a renda da família, né? Se ela for zero, leva a sua carteira de trabalho mostrando que você está desempregado, né? Mostre, né, as suas contas da sua casa. Mas como é que você provém a sua casa, né? Doação, não interessa, leva, né? Abre a sua situação. Leve isso para o CRAS, faça isso o seu cadastro no CAD único, né? Leve relatórios médicos atualizados, leve sim laudo, relatório, declaração da escola, da pedagoga da escola. Se você conseguir fazer o seu filho passar por uma psicopedagoga para pegar um laudo atualizado, mencionando o que ele precisa, interessantíssimo, né? Mencionando a dificuldade que ele tem no aprendizado, a dificuldade que ele vai ter de entrar no mercado de trabalho. Isso é importantíssimo, né? Porque, como a gente sabe, são raras, mas existem autistas que estão trabalhando, que estão na sociedade, existem autistas adultos e que só souberam agora que são autistas, tá? Como o pessoal trata como se autista fosse coisa de agora, né? E não é, tá? Então, leve tudo detalhado, do jeito que eu tô falando aqui. Se você tiver dúvida, pode nos chamar depois, tá?
Leve receitas médicas dos remédios que as crianças utilizam, farmácia. Se utiliza fralda ainda, leve também todos esses comprovantes, tanto para o CRAS, para fazer a inscrição no CadÚnico. Depois, leve isso para o INSS, leve o comprovante do CadÚnico, leve todos os gastos da sua casa, aluguel. Se morar de favor, leve também uma declaração de que você mora de favor, tá? Documento de todo mundo, da criança também, né? Todo mundo que mora aí na casa. Se todo mundo estiver desempregado, leve carteira de trabalho de todo mundo, mostrando que está desempregado, né? Se alguém trabalhar, leve carteira de trabalho Olerite atualizado, tá? E salários até um salário mínimo não pode contar, não pode contar. O INSS usa para cálculo, mas não pode contar, tá? E aí, sendo negado, leva todos esses documentos pro judicial, gente. Justiça. Recorra a um advogado especialista da sua confiança. Não entre sozinho. Por quê? Você pode? Pode. Você pode tudo. Você pode entrar no juizado especial federal e entrar sozinho. Mas, gente, nós estamos falando de um processo que muitos são indeferidos com advogado. Você imagina sozinho, tá? Se a criança que é autista tiver necessidade de alimentação especial, peça para o médico mencionar isso, tá? Porque é um agravante, né? É claro que o mercado não vai ser um mercado normal, vai ser um mercado muito mais caro, entendeu? Porque tem criança que precisa de uma alimentação especial. Peça para o médico laudar isso, bonitinho, colocar no relatório, tá? O médico não pode se negar de fazer esse relatório. Se o médico negar fazer o relatório, é a mágica que a gente vem ensinando nas nossas lives, né, doutor Tiago? Negou? Ah, tudo bem, doutor, obrigado. Eu estou indo para o Conselho Regional de Medicina. Falou isso, é o remédio dele. Vai brotar. Vai brotar. E se não brotar, você vá para o Conselho Regional de Medicina. Não fica na ameaça. Você vá. Me faz esse favor. Porque a primeira reclamação, esse médico vai ficar esperto. Tá? Com certeza. Então, por favor, não deixe isso para depois. Tá? Documentos. Pode parecer muita coisa, mas não é. Isso ajuda demais na hora de uma perícia, né? Uma perícia médica, uma perícia social, tá? Tem mais pergunta aí? Tem do Márcio, né? Deixa eu ver aqui, Fernanda, epilepsia refratária, é verdade. Não consegue emprego por discriminação, é verdade. Mas aí é o caso de pegar toda a parte médica dela, né? Para brigar pelo BPC como uma deficiência, tá? Mostrando também que mesmo que faça tratamento, o tratamento não surte efeito, né? Tem a parte também da pessoa que ela faz tratamento para epilepsia e ela continua com crises, né? Crises de convulsão, crises de ausência, né? Márcio, qual seria a pergunta? Porque tá aqui, tem direito, mas a gente não sabe qual era a pergunta. Tem um primo, né, que... Primo, que ele é deficiente intelectual, né? Baixa renda? Tem sim, Márcio. Seja bem-vindo. Sim. Sim, tem sim, Márcio. Tem sim. É só fazer o passo a passo, né? Primeira coisa, fazer o cadastro no CRAS, né? Cadastro no CadÚnico. Se ele, por acaso, recebeu um Bolsa Família, então ele já tem esse cadastro, né? Tem que manter o CadÚnico atualizado, pessoal. Quem aqui, por acaso,
tiver alguém na sua casa que recebe o BPC, tanto como deficiente quanto idoso, vocês têm que deixar ele atualizado. Não deixe desatualizado, que cadastro desatualizado corta benefício, hein? E saiu hoje há pouco uma reportagem dizendo que foi cortado 1 milhão de benefícios, só hoje. Olha, Teve. pente fino tem desde que mundo é mundo, né? E agora tem o pente fino aí que ele tá vindo. Gente, é assim. Cadastro do CAD único atualizado, por favor. Fiquem de olho no caixa eletrônico quando vocês forem sacar o benefício. Porque se eles acharem alguma inconsistência, o INSS vai te chamar para você ir lá prestar explicações. Onde pode aparecer? Caixa eletrônico. O aviso. Fica de olho. Onde pode aparecer também? No meu INSS, no portal. Pode aparecer o aviso te chamando. E pode também chegar uma cartinha na sua casa. Então, se você mudou, atualiza o teu endereço. Né? Que senão vai chegar no endereço antigo, você vai ficar como se tivesse recebido a carta. Por favor, não faça isso. Mantenha seus dados atualizados. Doenças raras, né? Tem aqui uma pergunta. Também, porque doença rara, se ele alcança a parte de deficiência, né? Se tendo em vista a doença rara, ficou com uma deficiência tanto física ou intelectual, sendo baixa renda, tem sim. O grande problema é quando passa de 1/4 de salário mínimo, né? O INSS nega mesmo, mas aí judicialmente dá para brigar. Tá? Dá para brigar nessa parte. Tem do Douglas, doutora. Douglas Pimentel, né? Isso. Eu creio que é o seguinte, ele trabalhou 3 anos e ele recebe o LOAS atualmente. E já pode se aposentar? Eu creio que seja. Então, Douglas, trabalhou 3 anos, tá no LOAS, o LOAS não conta para aposentadoria, né? Mas tá aí uma coisa que é polêmica. Quem recebe LOAS pode contribuir para o INSS. Saiba disso. Pode. Mas aí o que acontece? A pessoa recebe o LOAS e começa a pagar. A pessoa que recebe o LOAS, ela não é baixa renda? Ela pode contribuir por baixa renda. Entendeu? E aí, quando a pessoa começa a contribuir, o INSS o que faz? Pá, corta. Né? E aí vira uma briga judicial. Tá? Poder pode. Pode acontecer do INSS cortar por isso e aí ter uma briga judicial, tá? Mas se você não recolhe, o LOAS não conta como tempo trabalhado, hein? Então, seria para ficar com o LOAS mesmo, né? Tem uma pergunta aqui, doutor Cox, que acabou passando, né? Que a Fernanda está dizendo que epilepsia dependerá da família para o resto da vida. Então, é que assim, o nosso direito hoje diz que se a família tiver condições para subsistência, primeiro é obrigação da família e só depois do Estado, tá? Mas se conseguir comprovar que a família não tem condições de sustentar essa pessoa com todo o seu tratamento de maneira digna, aí sim, se a família não conseguir, aí sim entra o BPC, tá? Se a família conseguir, aí não. Agora, uma dica. Se a família consegue sustentar a pessoa, a família pode pagar, recolhe o INSS. A família pode recolher o INSS para essa pessoa. A pessoa já entrou no INSS com a epilepsia. A família vai pagando. 12 meses, que é a carência, né? Porque foi votado a retirada de carência para epilepsia e para fibromialgia, mas ainda não está em vigor. Está em trâmite, mas ainda não está em vigor. Então, a família tem que pagar 12 meses ininterruptos. Pagou,
Se o quadro piorar, aí dá para brigar para um auxílio-doença, para uma aposentadoria por invalidez, entendeu? Que é muito melhor até do que o LOAS, tá? É uma boa dica aí, pessoal, hein? Opa! Opa! E a Fernanda está dizendo que geralmente os autistas que estão inseridos no mercado são aqueles de grau leve. Exatamente, são aqueles de grau leve. A gente vê a dificuldade quando são autistas de grau médio a grave, tá? Ou quando tem grau médio e aí tem alguma outra doença junto que acaba potencializando, tá? Mas normalmente grau médio a grave já dá para brigar bem, né? Mas mesmo sendo leve, tá? Se tiver laudado que tem dificuldade no aprendizado, né, e que ela vai ter dificuldade no mercado de trabalho, vamos embora. Entendeu? E sendo baixa renda, porque o requisito é deficiência. Isso. É deficiente, né? Se tiver comprovado que ela vai ter dificuldade para inserir mercado de trabalho e tudo mais, ficar comprovado que ela não vai ter, se ela não tiver esse benefício da prestação continuada agora, certamente ela não vai entrar para o mercado de trabalho porque ela não vai ter um tratamento adequado, uma alimentação adequada e com isso não vai ter um desenvolvimento adequado, aí é o caso, né? Isso, normalmente, gente, é briga judicial. Porque o INSS não dá mesmo, tá? E se comprovar isso, né, judicialmente, aí dá para brigar bem, né? É claro que a gente vai dar de cara com um perito que não vai reconhecer a incapacidade. Claro que a gente vai dar de cara com um assistente social que vai fazer tudo quanto é jeito. É claro que você vai dar de cara com um juiz que não sentou nem para ler a petição. Isso acontece. Aí é a hora de entrar com recurso e tudo mais, né? Tá? Então, é uma briga, né, de formiguinha. Já esteve pior? Já, né? Hoje, é reconhecido como deficiente, né? Até porque tem CID, tem tudo, né? Importante, só para dar uma pincelada. Vocês sabiam que no estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi condenado numa ação civil pública que o Ministério Público entrou para construir centros de tratamento e educação para autistas? Quase ninguém sabe. E o estado de São Paulo, é claro que não construiu. Era para construir para o estado de São Paulo inteiro. É claro que ele não construiu e nem vai construir. Enquanto ele não construir, ele é obrigado a arcar com a parte privada, né? Gente, se vocês soubessem o desespero que é para você fazer o estado, mesmo com essa condenação, outros juízes condenar o estado de São Paulo a pagar colégio especial, a pagar tratamento para os autistas, vocês não têm noção. E esse modelo dessa condenação de São Paulo, eu fico pensando que muitas vezes pode ser utilizado para outros estados, né, doutor? Com certeza. Para escola, né, para tratamento, porque o que a gente vê, o que a gente vê muito por aí é que as crianças que são autistas não têm o tratamento adequado, porque não conseguem pagar um plano de saúde, né? Não conseguem pagar um plano de saúde porque a mãe não consegue trabalhar. Os pais não, às vezes é só o pai que trabalha na casa. Então, não dá para eles sustentar tantas coisas, entendeu? Muitas vezes o pai foi embora e deixou a mãe sozinha com a criança. Ninguém sabe, ninguém viu. Há um descaso de respeito com as pessoas. Realidade triste demais. Exatamente. E o governo, que é a obrigação dele, também não está nem aí. Então, a partir do momento que a gente começar a cutucar o judiciário
para fazer com que o Ministério Público veja e entre cada vez mais com ações civil públicas em outros estados, né? E faça efetivamente o governo a cumprir o seu papel, aí sim a nossa história será outra, gente. Com certeza. E aquela história que não tem dinheiro, tudo é mentira. Olha, não tem dinheiro para pagar um tratamento de uma criança autista baixa renda. Não tem dinheiro para pagar um LOAS para um deficiente ou para um idoso. Não tem dinheiro e aí por isso faz a reforma na nossa previdência. Ah, mas nossa, gente, mas tem dinheiro para fazer tanta coisa. Tem dinheiro até para fundo partidário, enfim, não vou entrar nessa seara. Mas até porque não é o nosso foco na nossa live, mas só pensem aí, né? Isso, doutor Tiago, nós somos os responsáveis, tá? Nós, eu, o senhor, todo mundo que está nos assistindo, todos nós somos responsáveis por isso. Cabe a gente a cobrar, né? E saiba, é por isso que nós estamos aqui, doutor Tiago, toda semana. Fico emocionado. Que é ler... É um direito social do povo, né? E o povo, quando pleiteia, o governo acha que está mendigando, mas não está, né? É apenas um direito. Não tá. Não tá. Isso consta na nossa Constituição Federal, tá? A saúde é para todos, a previdência é para quem paga e a assistência é para aqueles que precisam, tá? Aqui é uma definição da nossa Constituição e é uma definição muito bem colocada pelo meu professor, doutor Carlos Gouveia. Um abraço para o doutor. Que é o Master Blaster do Previdenciário no nosso país, tá? Então, a Previdência é para quem paga a saúde, né? É para todos e assistência para quem precisa. Gente, é deficiente? É idoso? É baixa renda? Acho que está sem áudio, doutora. Está sem áudio. Eu não sei se... Está sem áudio, está sem som. Nada ainda. Não voltou. Não. Ainda sem som. Estamos tendo um pequeno aqui. Bora. Voltou? Voltou. Aê, tá vendo? Fala mal do governo pra você ver. Tá todo mundo nos escutando agora? O governo jogou um like aí. Tá Indeferindo todo a mundo nos live. escutando agora? Será que o pessoal tá escutando a gente? Gente, nós Sim. 26 segundos restantes, tá? Desculpa a falta do som, tá vendo? Falar mal do governo dá nisso.